bem-vindo à Rádio Minhui. Você está ouvindo as experiências de cultivo dos praticantes do Falun Dafa do Farrui da China. No programa de hoje trazemos uma experiência de cultivo do 17º Farrui da China no Minhui.org intitulada Sigo o Mestre e Divulgo Fá em Vilas Remotas nas Montanhas, por uma praticante do Falun Dafa na província de Hebei, China. Saudações, mestre. Saudações, companheiros praticantes. Nasci em uma família de camponeses muito pobre nas montanhas. A miséria me acompanhou desde o momento em que eu nasci. Uma de minhas irmãs mais velhas morreu. Minha avó acreditava que ela estava possuída por um fantasma. Para ter certeza de que viveria até a idade adulta, recebi um nome horrível. Eu sobrevivi, mas tive bronquite, meningite, pressão arterial baixa, doenças cardíacas, hemorroidas e assim por diante. Depois do primeiro dia de cada ano novo chinês, eu estava tão doente que não conseguia sair da cama. Quando criança, muitas vezes via coisas que outras pessoas não viam. Havia uma foto de uma menina na parede. Sempre que estava muito doente, ela descia para brincar comigo. Quando eu tinha 5 anos, estava muito doente e me vi saindo com ela. Eu voei para cima, através das nuvens rosadas, através do céu azul, e cheguei a um enorme jardim cheio de flores e árvores com frutas frescas. Eu disse, não vou colhê-los. Assim que disse isso, um homem mais velho com uma barba branca apareceu, segurando um espanador taoísta. Depois de um tempo, ele disse, você precisa voltar. Uma fênix veio e me carregou de volta. Quando voltei, ainda estava deitada na cama, com dores. Depois que me casei, alguém disse ao meu marido que ele se casou com um cadáver. Queimei incenso, prostei-me diante dos deuses e orei para o Buda. Onde quer que houvesse uma feira de templos, não importava a distância, eu ia adorar esses deuses e Budas. A adoração não curou minhas doenças, mas fui capaz de tratar as doenças de outras pessoas. Eu curei doenças de muitas pessoas. Eu não era gananciosa por dinheiro e não queria nada. Cada vez mais pessoas procuravam tratamento. Depois do tratamento, elas ficavam bem, mas minhas doenças pioravam. Eu estava infeliz e muitas vezes perdia a consciência. Uma vez, quando desmaiei, meus familiares pensaram que eu estava morta e se prepararam para o meu funeral. 1 hora depois, acordei. Lutei nessa condição por 45 anos. Eu sou uma afortunada por haver aprendido o Falun Dafa. O mestre disse, abre aspas, possivelmente as tribulações que você sofreu na primeira fase da sua vida ocorreram justamente para que você pudesse obter esse Fá. Esta é a parte que você conhece. Há coisas que você desconhece. Possivelmente você tenha sofrido e passado por várias amarguras em vidas anteriores, ou até por um tempo mais longo ainda. E tudo isso ocorreu para que você pudesse obter esse Fá. Há pessoas que sofreram de modo ainda mais intenso para obter esse Fá. E isto é o que você desconhece. Fecha aspas. Expondo o Fá na Conferência Internacional de Intercâmbio de Experiências em Pequim. As palavras do mestre são muito queridas por mim. Isso me iluminou para um profundo despertar espiritual. Sempre que leio esse Fá, fico com os olhos marejados. 1. O mestre me resgatou da morte. O Falun Dafa foi introduzido em nossa região na década de 1990. Até as pessoas nas montanhas ouviram falar dele. Alguém me disse, o Falun Dafa é muito bom. Muitas pessoas tiveram suas doenças curadas depois de praticá-lo. Eu não acreditei. Pensei, já orei a todos os tipos de deuses e ninguém se importou comigo. Eu tentei todos os tipos de coisas, nenhuma delas funcionou. Não tenho esperança nenhuma. Já estou morrendo. Mas era duro aceitar a morte. No segundo dia do Ano Novo Chinês, em 1999, um parente me incentivou a praticar. Uma aula do Falun Dafa está sendo realizada na base da montanha. Muitas pessoas estão participando e todas dizem que é bom. Vai experimentar. Minha família também me incentivou a tentar. Estava deitada na cama, olhando esmorecida para eles. Em desespero, prometi a eles que tentaria. Pensei que, já que estava morrendo de qualquer maneira, não doeria mais que isso. 8 dias depois, acompanhada por minha família, descia a montanha para aprender o Falun Dafa. O seminário já havia começado. Faltavam 3 dias para acabar quando cheguei lá. Assim que entrei na sala, senti uma força
poderosa me energizando. Eu me senti revitalizada. Muitas pessoas estavam sentadas ao redor da sala, ouvindo as gravações das palestras do Mestre Lee, o fundador do Falun Dafa, na cidade de Jinan. O coordenador pediu que eu me sentasse e cruzasse as pernas. Não tive problemas para cruzar as pernas da posição de lótus. O mestre estava falando sobre as consequências de matar vidas. Enquanto ouvia, tudo se esclarecia. Devo ter matado muitas vidas antes. Esses seres estão vindo para mim para me cobrar a dívida. Estou pagando minha dívida com todas essas doenças. Quanto mais ouvia, mais queria ouvir. Esqueci tudo e estava completamente imersa nos ensinamentos do mestre. O coordenador depois me perguntou o que achei das palestras. Eu disse, são ótimas, mas cheguei tarde demais. Ele me disse que havia livros e fitas de áudio e vídeo e eu podia aprender em casa. Fiz várias perguntas e conversei muito com ele. Ele me convidou para almoçar na sua casa. Esses 3 dias foram melhores do que 100 anos para mim. Eu era uma nova pessoa. Não estava mais triste, fraca, doente, nem desesperada. Eu me sentia com energia. Minha mente e corpo mudaram drasticamente e senti alegria. Comprei 12 cópias do Zhuang Falun para levar para minha vila e permitir que mais pessoas conhecessem o Falun Dafa. Nunca frequentei a escola e não conseguia ler uma única palavra. Levei o livro para meu cunhado e pedi que ele lesse para mim. Quando ele encontrou a palavra Shakyamuni, disse, não conheço essas palavras. Eu disse, deixe-me ver. Não é Sakyamuni? Meu cunhado ficou surpreso. Como eu, analfabeta, podia ler depois de ouvir os ensinamentos do mestre em 3 dias. Foi um presente incrível do mestre. Logo, todas as minhas doenças desapareceram. Sabia que o mestre as havia eliminado. Fiquei extremamente feliz que o mestre tenha me salvado da morte. Não conseguia encontrar palavras para expressar minha alegria. 2. Coisas incríveis acontecem uma após a outra. Aprendi os 5 exercícios na casa do coordenador. Quando voltei para casa, pratiquei os exercícios todos os dias. Certa vez, quando estava começando a meditar, levitei do chão. Fiquei um pouco feliz e com medo ao mesmo tempo. Experimentei o fenômeno de que o mestre falou. Fiquei fora do chão por um tempo e depois fiquei com medo e caí novamente. Não importa o quão ocupada ou cansada estava, eu sempre pratiquei os exercícios. Mesmo durante os anos mais difíceis da perseguição, continuei praticando. Todos em nossa vila sabiam como eu era doente. A história da minha incrível recuperação logo se espalhou. Não tratei mais as doenças dos outros. Para aqueles que vinham até mim por causa de suas doenças, eu ensinava o Falun Dafa. As pessoas da montanha são curiosas e sinceras. Muitas pessoas vieram me ver. As estradas da montanha zigue-zagueiam e as casas são construídas ao longo das colinas. Demora algum tempo para visitá-las. Nossa vila está espalhada por várias colinas. Apesar disso, mais de 30 pessoas de nossa vila vieram até mim para aprender o Falun Dafa e muitas pessoas de vilas próximas também vieram. Eu não estava bem financeiramente, mas estava determinada a contar a todos sobre o Falun Dafa. Peguei dinheiro emprestado e comprei um toca-fitas. Também carreguei alguns livros do Dafa até a encosta da montanha. Não me importei com nenhuma dificuldade, desde que pudesse promover essa prática. Dessa forma, o Falun Dafa se espalhou como um incêndio em nossa vila nas montanhas profundas, e quase todos o conheciam. O número de praticantes do Falun Dafa aumentava exponencialmente a cada semana. Não gastavam nenhum centavo e ficaram saudáveis. Quem não iria querer praticar? As pessoas das montanhas são pobres e é difícil conseguir atendimento médico. Mesmo se você tiver dinheiro, não é fácil sair da montanha para procurar tratamento. Assim, as pessoas literalmente não podiam ficar doentes. As pessoas aprenderam o Falun Dafa em grupo de 2 ou 3 como um rio sem fim. Depois que a perseguição ao Falun Dafa começou em 20 de julho de 1999, meus colegas praticantes e eu frequentemente saíamos à noite para distribuir materiais de esclarecimento da verdade sobre o Falun Dafa. Uma vez fomos para outra vila na montanha. Quando voltamos, já eram 3 horas da madrugada. Enquanto caminhávamos, um praticante não conseguiu me alcançar. Ele disse, o que está acontecendo? Como não consigo alcançá-la? Eu andava como se estivesse voando. Ninguém conseguia me acompanhar. Essa coisa incrível acontecia comigo de vez em quando. 3. Salvamos pessoas enquanto trilhamos o caminho divino.
Jiang Zemin, o ex-líder do PCC, Partido Comunista Chinês, lançou uma perseguição brutal contra o Falun Dafa em 20 de julho de 1999. Não estávamos mentalmente preparados para esse ataque súbito e sangrento. Os locais de prática foram destruídos e os praticantes dispersos. A polícia se aproximou de mim repetidamente, exigindo que eu entregasse meus livros e materiais do Dafa. Eu recusei e disse: "Essa é a minha vida. Nunca vou dar para você." A polícia ficou em minha casa uma semana e não me deixou sair. Finalmente, eles foram embora. Continuei a estudar o Fa e a praticar os exercícios normalmente. Tive os sintomas de bronquite em 2002. Fiquei de cama dia e noite, respirando com dificuldade. Quando ouviram isso, os policiais vieram. Eles queriam usar minha doença para caluniar o mestre e desacreditar o Dafa. 12 deles se reuniram ao meu redor e tentaram me carregar. Imediatamente me sentei, levantei minha palma direita ereta e disse, abre aspas, sua palma ereta, todo o cosmos treme, fecha aspas, o iluminado Hongin. Eu queria erradicar os elementos malignos por trás deles. Minha palma direita emitiu uma luz branca intensa e atingiu os fatores malignos. A maior parte dos policiais fugiu, apenas 2 ficaram. Por fim, eles também saíram correndo e os policiais não voltaram mais. Ocasionalmente, descia a montanha para obter alguns materiais de esclarecimento da verdade. As pessoas diziam que eu andava com tanta facilidade como se tivesse 20 e poucos anos. Eu era saudável. Então, as pessoas sabiam que ainda praticava o Falun Dafa. Essa foi uma condição favorável para que eu contasse a eles sobre o Falun Dafa. O mestre disse, abre aspas, cada pessoa abrange uma certa extensão própria dela no mundo ao seu redor. Fecha aspas. Ensino do Fa proferido na reunião do Apple Times. Percebi que cresci nessa área montanhosa e minha missão era salvar as pessoas daqui. A região é enorme e a população muito dispersa. Além disso, o transporte é muito inconveniente. Minha missão é enorme. Preciso terminar minha missão, não importa o quão difícil seja a tarefa. Este é meu voto pré-histórico ao mestre. Costumava sair assim que escurecia, enchia meus bolsos com materiais de esclarecimento da verdade e ia a cada vila distribuí-los. No começo, saía sozinha. Mais tarde, alguns ex-praticantes voltaram a praticar. Saímos aos pares para distribuí-los. Apenas uma pessoa por vez podia percorrer os caminhos estreitos das vilas nas montanhas e se você não tomar cuidado, cairá da encosta. Uma vez, minha vaca deu um pulo e tocou suas patas dianteiras nos meus ombros. Eu não estava preparada e fui derrubada. Os dedos do meu pé direito foram torcidos para trás. Demorei muito para conseguir me sentar. Senti muita dor com os dedos dos pés para trás, mas não conseguia restaurá-los. Tive que andar sobre meus calcanhares. Mesmo assim, naquela noite, acompanhei os outros praticantes para distribuir os materiais normalmente. Estava mancando atrás deles em um caminho de montanha difícil. Já era quase madrugada quando terminamos de distribuir os panfletos. Depois que voltei, lembrei-me do meu pé machucado. Estava completamente normal e sem dor. Conforme a retificação do Fa progredia, passei de distribuir materiais de esclarecimento da verdade secretamente para distribuí-los publicamente, para falar com as pessoas sobre o Falun Dafa face a face. Conheci várias pessoas, incluindo pessoas instruídas, funcionários de vilas e, às vezes, policiais. Conversei com eles com base em sua capacidade de aceitar a verdade. Quando encontrava oficiais de vilarejos, sempre lhes contava uma história. Um secretário de vilarejo na encosta da montanha sabia que todos os praticantes do Falun Dafa eram boas pessoas. Assim que o município informou que as pessoas viriam para assediar os praticantes, ele imediatamente avisou os praticantes: alguém está chegando, arrumem suas coisas. Uma vez o município não ligou e eles apenas vieram e disseram que queriam ir a um médico cujo nome era Chiang Mai. O secretário então os conduziu à casa de Jiang Mei, outra pessoa. Então ele disse que precisava usar o banheiro imediatamente. Ele ligou para o marido de Chiang Mai enquanto estava no banheiro. Depois de voltar do banheiro, as pessoas do município lhe disseram que a pessoa que procuravam se chamava Chiang Mai, não Jiang Mei. Quando eles foram para a casa de Chiang Mai, ele já havia saído em segurança.
Esse secretário agora vive uma vida próspera. Ele foi abençoado porque protegeu os praticantes. Durante a perseguição, muitas pessoas infringiram a lei. Falei a eles sobre o artigo 39 da Constituição e disse que muitos funcionários de vilarejos estavam violando esse artigo, o que significa que estavam infringindo a lei. Se os cidadãos, incluindo os camponeses, os processassem e os levassem ao tribunal, eles enfrentariam 3 anos de prisão. Se você aproveitou da ignorância dos camponeses e aproveitou das brechas e agiu ilegalmente, você terá azar. Disse-lhes que esperava que tratassem bem os praticantes e tivessem um futuro brilhante e que toda a família deles fosse abençoada. O mestre disse, abre aspas, não posso abandonar nenhum discípulo do Dafa. Cada pessoa é um familiar meu. Como podem tratar diferentes membros de minha família de maneira diferente? Fecha aspas. Ensino do Fá na reunião com os estudantes da Ásia-Pacífico. Eu tornei prioridade procurar meus ex-companheiros praticantes, porque todos eles têm relacionamentos predestinados com o Dafa. Nos últimos anos, mais e mais ex-praticantes voltaram a praticar novamente. 2 praticantes em nossa vila começaram a praticar há alguns anos e formamos um grupo de estudo, estudando o Fá e praticando os exercícios juntos, todos os dias. Com a ajuda de nossos colegas praticantes na base da montanha, instalamos a nova dinastia Tang TV, NTD TV, para assistir diretamente aos programas de esclarecimento da verdade e ouvir as vozes da justiça e da bondade. Estamos especialmente felizes por podermos assistir à apresentação do Shen Yun todos os anos. O que nos deixa ainda mais felizes é quando os praticantes nos trazem computadores e impressoras e nos ajudam a nos conectar à internet. Isso é ótimo. Podemos então acessar o site Minhui. Produzimos materiais para falar às pessoas sobre o Falun Dafa. Isso economizou muito tempo de viagem para obter materiais na base da montanha. 4. Benefícios à família. Praticar o Falun Dafa melhorou minha saúde e não tomei uma única pílula desde que comecei a praticar. Não importa quanto o Partido Comunista Chinês difame o Falun Dafa, todos os meus familiares acreditam no Dafa. Eles apoiaram minha prática e sabem que o Falun Dafa é bom. Tenho uma família harmoniosa. Meu marido não pratica, mas me acompanhou para distribuir materiais de esclarecimento da verdade durante os anos mais severos da perseguição. Certa vez, quando o orador da vila estava caluniando o Dafa, eu disse, eles deveriam receber uma cópia do material de esclarecimento da verdade. Meu marido disse, vou dar um para eles. Então, ele foi e deu. Quando a perseguição era severa, meu marido não me deixou sair e foi distribuir os materiais para mim. Meus 2 filhos e noras acreditam no Dafa. Todos eles são bem saudáveis e vivem em paz. Às vezes, quando outros praticantes vêm e não estou em casa, minhas noras são muito receptivas e cozinham para eles. Todos os meus 4 netos são adoráveis, saudáveis e nunca ficam doentes. Todos eles sabem que Falun Dafa Hao. Falun Dafa é bom. O seguinte poema resume minha jornada. Meia vida de sofrimento e doença. Eu orei a Deus e adorei o Buda. Uma vez que encontrei o Falun Dafa, o mestre salvou minha vida. Aprendi o Dafa e cultivei meu coração. Minha verdadeira natureza veio à tona. Salvar pessoas é minha missão. Cultivar com firmeza e ajudar o mestre. Obrigada por ouvir a Rádio Minhui. Para mais informações sobre as notícias da perseguição ao Falun Gong na China e experiências de cultivo de praticantes ao redor do mundo, visite o nosso site pt.minhui.org.